Olá, meus amores, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e eu tô aqui nesse vídeo para falar sobre a libido feminina. No nosso último vídeo, eu falei por que as mulheres não deveriam usar testosterona, não só no tratamento de fadiga, cansaço, mas também no tratamento de libido, dizendo que a falta de libido feminina, a testosterona seria uma última opção e não a primeira opção. E depois eu fiquei refletindo que, na verdade, não adianta eu vir aqui falar para as mulheres não usarem o tratamento que mais está na moda atualmente, sem eu explicar mais a fundo o porquê. E por que a libido feminina ela é tão complexa, tem tantos fatores que podem interferir e influenciar nessa libido, que só usar testosterona é uma coisa muito simplista para a complexidade que é a libido feminina. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, né, quer dizer, questões de libido na cabeça das pessoas estão muito relacionadas com hormônios. Mas quando a gente volta um pouquinho para trás e vai entender a questão da função reprodutora, da função sexual, e o desejo sexual faz parte dessa função reprodutora, a gente tem que entender uma coisa muito importante. O nosso cérebro, a nossa mente, ele foi durante milhares e milhares de anos condicionado para que a gente tenha dois tipos de reação, a reação de sobrevivência e a reação de reprodução. No caso, a sobrevivência seria a nossa sobrevivência aguda e a reprodução seria a sobrevivência da espécie. E é muito interessante que eu ouvi uma vez uma frase dizendo que é como se a nossa mente tivesse dois senhores, o senhor da sobrevivência e o senhor da reprodução. Então, existe uma hierarquia entre esses dois senhores, entre esses dois instintos, essas duas tendências do nosso corpo, da nossa fisiologia, da nossa mente, que é a sobrevivência aguda, ela sempre vai estar em primeiro lugar. E em segundo lugar, a gente vai ter o instinto de reprodução. E por que eu estou falando isso, né? Parece loucura, mas quando a gente fala em, por exemplo, situações onde você tem estresse, seja um estresse físico como uma doença, seja um estresse mental, emocional, isso vai ter um impacto direto na nossa libido, na nossa função reprodutora, porque o desejo sexual seria o primeiro passo onde essa função vai se manifestar. E por aí vocês já podem imaginar que, já dando um spoiler do que vai ser o vídeo da semana que vem, que é o nosso vídeo especial para o Novembro Azul, onde eu vou falar um pouquinho mais sobre a relação entre testosterona e estresse, eu já posso aqui afirmar para vocês que essa relação também acontece nas mulheres. As mulheres também têm uma redução da produção dos seus hormônios sexuais, principalmente o estrogênio, se ela está vivendo um estresse crônico. Então, a partir daí, fica fácil a gente imaginar que existem várias situações clínicas, emocionais, sociais, pessoais que podem interferir na libido feminina. Eu vou dividir essas interferências em 4 grandes grupos, tá? Existem as doenças clínicas, existem as questões endócrinas, hormonais e metabólicas nutricionais, existem as questões ginecológicas propriamente ditas e existem as questões emocionais. Então, só para vocês terem ideia, eu vou dar alguns exemplos, mas eu vou passar bem por alto para o vídeo também não ficar muito longo, muito cansativo. Pessoas que têm doenças crônicas, principalmente quando essas doenças estão agudas ou estão em desequilíbrio, podem sofrer queda de libido, em especial as mulheres. Então, por exemplo, uma asma grave, um enfisema pulmonar, uma pressão alta, um diabetes descontrolado, né, hipoglicemia, artrites, doenças que causam dor, por exemplo, fibromialgia, doenças clínicas como depressão, ansiedade, toda doença, ou câncer, por exemplo, né? Então toda doença que tem uma inflamação crônica ou uma disfunção de órgão crônica, né? Por exemplo, a insuficiência renal, insuficiência hepática, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, tudo isso pode interferir na função reprodutora, em especial no desejo sexual, porque aquele corpo ele está passando por um estresse físico, ele está tendo que lidar com uma condição de saúde. E a última coisa que a gente vai pensar é em desejo. E muitas vezes as pessoas se cobram ter desejo e não é porque elas não amam mais o seu parceiro ou parceira, não é porque estou frígida ou qualquer coisa nesse sentido. Às vezes é uma questão realmente física e é muito difícil você realmente sentir desejo quando você está vivendo uma situação como essa.
A segunda grande causa seria as causas endócrinas e metabólico-nutricionais, que vão pelo mesmo caminho. Então, por exemplo, não é só a menopausa ou a falta do hormônio feminino, isso sim é uma causa de redução da libido, mas também outras doenças hormonais que desregulam isso, principalmente quando você tem alteração dos níveis de hormônio do estresse. Agora eu vou dar um exemplo para vocês. Uma prolactina alta pode levar à disfunção, o hipotireoidismo pode levar à disfunção, o hipertireoidismo também, alterações do cálcio, alterações da adrenal, então o hipercortisolismo ou a deficiência de cortisol, excesso de GH ou falta de GH, que foram vídeos que eu fiz, né, nos últimos tempos. Então, todas essas condições podem causar a disfunção da libido, assim como também questões nutricionais. Então, por exemplo, o nosso corpo é sábio, ele não vai querer reproduzir a espécie se você está, por exemplo, passando fome. Então, quando a pessoa faz uma dieta com muita restrição calórica, ou quando a pessoa faz uma low carb, por exemplo, que não tem carboidrato, ou quando falta algum nutriente muito importante como ferro, por exemplo. Então, deficiências nutricionais também podem afetar a libido. Olha que louco, gente. Aí vamos para a questão ginecológica. Então, doenças da vulva, da vagina, uma infecção, uma inflamação, né? A pessoa tem dor. Como que ela vai sentir desejo se ela está passando por uma situação assim, né? Às vezes cólicas intensas, às vezes uma endometriose, um mioma com sangramento. Tudo isso pode afetar, ao afetar o corpo e afetar clinicamente a mulher, vai afetar diretamente o seu desejo. E por último, questões emocionais, por exemplo, um estresse no trabalho, falta de dinheiro, problemas de relacionamento com o marido, ou preocupação com os filhos, ou preocupação com o pai e mãe que está doente, correria, gente, insônia, falta de sono, tudo isso pode afetar a libido da mulher. E aí você pega uma gama de possibilidades, você pega algo que precisa ser investigado em todos os níveis, desde o nível emocional, nutricional, hormonal, físico, metabólico, e aí a pessoa vai lá e dá testosterona? Não é assim, gente. Vocês entenderam por quê que, mais uma vez, né? Por que eu falo que a mulher não tem que sair tomando testosterona antes de entender o porquê que ela tá com disfunção de libido? Então, esse vídeo, na verdade, é meio que uma complementação do nosso último vídeo, e para trazer também um pouquinho de perspectiva e de tirar um pouco essa carga de culpa, porque a mulher é muito cobrada, principalmente se ela está num relacionamento estável, a estar com a libido sempre em dia. Mas a vida adulta ela é cheia de desafios, e principalmente quando tem doenças na jogada, a coisa muda de figura. Não, isso sem falar, né? Nem vou entrar na questão de autoestima, relação com o corpo, sexualidade, cultura. Isso aí já daria por si só mais um vídeo, mas também é mais um fator que pode afetar. Então é isso, meus amores. Eu queria mais assim justificar mais uma vez o nosso último vídeo e mostrar que antes de pensar em qualquer tratamento, a gente tem que procurar a causa, a gente tem que entender o porquê e a gente tem que se aprofundar nas questões. E não é só tapar o sol com a peneira, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficar alguma dúvida, se vocês quiserem mais conteúdos sobre isso, tem uma grande amiga minha, sexóloga, a Priscila Junqueira, a gente fez uma live, foi um dos primeiros vídeos do canal do YouTube, alguns anos atrás, falando sobre sexualidade. Se vocês quiserem, eu posso até convidá-la de novo para participar, mas quem não viu, vai lá assistir esse vídeo que está muito legal, apesar de ser antigo, ele continua sempre atual. Se vocês querem que eu aprofunde alguma parte desse conteúdo, deixa aqui nos comentários. Me deixa a sugestão para os próximos vídeos, tá? Que eu vou fazer com o maior amor aqui para vocês. Se você não me segue no Instagram, me segue, @doutora.julianagabriel. Se você não segue o nosso canal do YouTube, se inscreve, Endocrinologia para Todos. Compartilha esse vídeo com alguém que você acredita que pode se beneficiar. E não deixe de deixar o seu joinha aqui para mim, porque isso me ajuda muito no crescimento tanto do perfil quanto do canal, tá bom? Muito obrigada, meus amores. Eu vejo vocês nos próximos vídeos e eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um beijo bem grande. Tchau, tchau.